Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar exatamente aqui no nosso canal sobre justiça social sobre a família Bolsonaro, né? Que não é novidade para nenhum de nós. Porém, nesses últimos dias, mesmo com todo o silêncio, né, do grande Bolsonaro, porque ele sabe muito bem que as coisas começam a ficar preta pro lado dele e sua família, a gente traz exatamente para compartilhar com vocês um pouco sobre a sua ex-mulher, sua segunda ex-mulher, né? Ana Cristina Vale, que ela, durante o período em que ela esteve junto com o Bolsonaro, ela do nada conseguiu um patrimônio invejável. É engraçado, apenas como assessora, sempre ela foi assessora. Na realidade, eu nem sei se essa mulher ela estudou na vida, assim como o Bolsonaro, né? Tudo que eu sei é que o ex-marido dela, antes de Bolsonaro, ela militar reformado também do Exército, ela era assessora, né? E do nada, ela entrou praticamente sem nada, do nada, em pouco tempo ela conseguiu vários imóveis. E é sobre exatamente isso que a gente vai discutir hoje e que é interessante que a gente procure o máximo de informações possível para que também não faça o que os bolsonaros fazem, que seria passar fake news. A gente está procurando sempre trazer informações em que a gente possa esclarecer o máximo de pessoas possível, para que nas próximas eleições a gente não cometa o mesmo erro das eleições passadas. Então vamos lá. A ex-mulher comprou 14 imóveis, parte dele em dinheiro vivo, enquanto foi casada com o Bolsonaro, né? Então ela entrou praticamente sem nada com Jair Bolsonaro e com apenas 10 anos aí a mulher já era uma milionária, uma empresária, uma pessoa importante na rede imobiliária. Essa entrevista aqui, ela está na revista Época, está aí o endereço, né? O link. Como também ela foi feita pelo João Paulo Sacone. Eu apenas estou trazendo assim, porque fica mais fácil da gente discutir um pouco nesse vídeo pequeno aqui sobre ele. Vamos lá. Então, durante a década em que esteve com o Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale, a segunda ex-mulher do presidente, conquistou uma significativa evolução patrimonial. Hoje, por exemplo, ela andando na Câmara dos Vereadores de Resende, ele está em Resende, ela sempre está chique, né? Maquiada, cabelo, né, louro bem escovado, e também sempre andando de salto alto, tal. Não dá para a gente recordar da assessora parlamentar que não tinha praticamente nada em 1990, quando ela trabalhava ainda com o deputado federal Jonival Lucas, na Bahia. Foi nesse momento que ela conheceu o Bolsonaro, né? Nos anos 90, e a partir dali, nesse momento ela antes tinha sido casada exatamente com o coronel do Exército, como eu falei anterior. Então a mágica dela surgiu o seguinte, veja, uma vez vivendo a Nova União, ela se transformou em uma ávida negociadora imobiliária, como revela o levantamento da época, feito com base em quase 40 escrituras de compra e venda e 20 registros em cartórios do Rio de Janeiro e em Brasília. Do final de 97, quando se envolveu com o então deputado federal até 2008, 1997 a 2008, momento em que se romperam o relacionamento, Ana Cristina comprou com Jair Bolsonaro 14 apartamentos, casas e terrenos, que somavam um patrimônio em imóveis avaliado em cerca de 3 milhões na época. Hoje, né, através da correção também da inflação pelo IPC, a gente vê que isso aí chegaria a 5,3 milhões. Então veja bem, como assessora, ela nunca deixou de ser assessora não, sempre foi assessora, né? E a gente sabe que o Bolsonaro, como aqui fala também, o Bolsonaro quando se uniu a ela também estava longe de possuir o patrimônio atual. Na época tinha apenas 2 apartamentos no Rio e um terreno onde depois construiu uma casa, lá em Angra dos Reis, né, na vila de Mambucaba.
Um desses apartamentos, inclusive, ficou com a primeira mulher, a Rogéria Nantes Bolsonaro. E tudo isso ela havia adquirido entre 96 e 97, ano que separou de Rogério. Então, durante esse período aí, ele conseguiu também isso, porque ele não tinha nada. Na década seguinte, então, a mesma em que se concentrava a investigação das rachadinhas, né, a prática de devolução de salários dos assessores e políticos, que a gente já conhece muito bem, que existe em todos os estados, mas que os filhos de Bolsonaro sabem como ninguém como fazer isso. Você contrata pessoas, a maioria até fantasmas, essas pessoas ficam com uma parte do dinheiro, um terço, alguma coisa, e o resto vai para o bolso deles. E aí a compra desses imóveis serve como uma forma de lavagem de dinheiro através de laranja, como é o caso do Queiroz, que a gente sabe muito bem. O Queiroz, a gente estava atrás da prisão dele, mas na realidade ele é um peixe pequeno, ele e a esposa dele. Essa ex-esposa aqui, ela é muito mais perigosa, muito astuciosa do que o Queiroz, porque nós não sabemos até agora o que o Queiroz ficou. Nós sabemos que ele sabia como agenciar, como envolver isso e aquilo outro e conseguir grana, mas os seus bens nós não sabemos. Ela aqui, a gente sabe muito bem. Veja que aqui fala o seguinte: nas escrituras guardadas há quase 20 anos, há informações que despertam atenção. Na compra de 5 dos 14 imóveis que a gente falou lá anteriormente, o pagamento ocorreu no cash, em dinheiro vivo. Foram 2 casas, um apartamento e 2 terrenos, tudo feito em negociações separadas, ocorrida durante 6 anos, entre 2000 e 2006, somando um montante de R$ 243.300 na época. Hoje esse dinheiro, ele sendo exatamente corrigido através do IPCA e também considerado de acordo com a data de cada compra, isso chegaria a um montante de 680 mil, né? Só esses daí. Veja bem, depois da separação, ela ficou com 9 imóveis. Veja, se ela ficou com 9 imóveis, a gente deve exatamente estar se perguntando quantos Bolsonaro ficou. Ele tem, só que não está no nome dele, né? Não está. Aqui ela era esposa, então tanto tem o filho, já que ela foi exatamente assessora do filho de Bolsonaro nesse período, e ele é o principal. A gente tem que saber disso aqui. Quanto o Bolsonaro, porque se ela ficou, aqui ele está exatamente da separação, né? Aqui está de acordo com a separação, ela ficou com esses novos imóveis, né? Entre os bem mantidos por Ana Cristina havia 5 terrenos em Resende, que leva a outras transações incomuns. Por quê? O casal declarou ter adquirido o conjunto de terras por 160 mil em 2006. Esses 5 terrenos juntos, então ele pagou 160 mil. Após o litígio, 5 anos depois, ela revendeu os terrenos por 1,9 milhões, entendeu? Então veja bem, aqui está até milhão, mas eu copiei do jeito que estava na época. 1,9 milhões. Veja, para que ela tivesse comprado por 10%, se ela tivesse comprado por 190 mil, aí sim é que ia representar 10% do valor que ela vendeu, entendeu? Então, o que ela comprou não representa nem 10% do que ela ganhou. Eu não sei que diabo de transação é essa. Mas aí vamos lá, porque aí tem a peça-chave de tudo isso. É por isso que a gente deve trazer informações em que tem fontes que dá muito bem para sustentar aquilo que a gente fala, né? É uma família pilantra. E isso aqui é corrupção. A gente sabe muito bem que o STF, a Polícia Federal, tá todo mundo com medo de ir em cima da família Bolsonaro. Até porque alguns devem favor. Essa é a realidade. A mesma coisa aconteceu com Aécio Neves, que por muito tempo chegou a determinadas situações em que caducou, que já saiu do período também, e ele terminou sem devolver o que roubou também do Estado. A gente sabe que aconteceu isso. Só que aqui com o Bolsonaro é diferente, porque ele está no poder e ele está sendo, a família está sendo alvo. Então a gente sabe com certeza que
a polícia vai chegar ainda, a justiça vai chegar ainda a eles. Bem, o comprador que contribuiu para essa incrível valorização, ele é nada mais nada menos do que o empresário Marcelo Traça, do setor de transportes. Esse Traça, ele, inclusive, ele foi preso na Operação Lava Jato e ele, em delação premiada, admitiu que adquiria imóveis como forma de lavagem de dinheiro. E todas as transações de março a julho de 2011 foi feita exatamente por ele, né? Que é através da empresa que ele é sócio, que é a Lambari Empreendimentos e Participação Limitada. Veja, então, se esse cara, que já afirmou em delação premiada que todos os imóveis que ele adquiria era como forma de lavagem de dinheiro, e ele foi o responsável por esses terrenos, na compra desses terrenos, veja, na compra desses terrenos, então, com certeza, isso aqui foi uma forma de lavagem de dinheiro. Esse 1,9 milhões que foi passado para a mão dela é exatamente de fonte ilícita. E a gente sabe muito bem que, como ela estava junto com o filho de Bolsonaro, vem exatamente das rachadinhas, né, que acontecia lá e acontece até hoje, só que de uma forma mais sutil. E que, com certeza, a justiça tem que chegar junto. Bem, gente, então, a informação que a gente teria no dia de hoje era essa. Todos vocês que acompanham também os meus vídeos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque sempre a gente vai trazer notícia dessa forma para a gente poder discutir. Compartilhe nas suas redes sociais e digite com força fora Bolsonaro, porque este é o momento. Nós não queremos que em 2022 essa praga ainda esteja no poder. E eu sei que você também não quer isso. Então, uma boa noite a todos e vamos lá. Por hoje seria exatamente essa informação que teríamos para dar para vocês.